começar, não tem outro jeito. Me dá imagens, por favor, aqui, da Sandra e do Alan. Nunca a gente imagina que um relacionamento, né, vá terminar dessa forma. A Sandra, 42 anos, o Alan, 41, e os dois estavam juntos já há pelo menos 10 anos. Na mesma casa, ali no bairro Cervejaria, eles moraram 6 anos, de acordo com os vizinhos. Só que de uns tempos pra cá, as brigas entre os dois estavam constantes. Tanto que a Sandra não aguentou mais, falou, eu quero me separar. O Alan, então, saiu da casa. Ela estava tão preocupada com as ameaças do ex-marido, que ela foi à justiça e ela conseguiu uma medida protetiva. Ela conseguiu que ele não pudesse mais, dentro da lei, se aproximar dela. A distância teria que ser de 200 metros. Só que aí, e essa discussão é tremenda, não dá para negar que a legislação brasileira de proteção às mulheres, a Lei Maria da Penha, é uma das mais avançadas do mundo e copiada por outros países. Mas quem fiscaliza o cumprimento de uma medida protetiva? O agressor não pode chegar perto da vítima a menos de 200 metros, tá? Mas quem vai estar ali? Eu sempre digo, né? Quem vai estar ali com uma trena controlando, quem vai estar ali protegendo a vítima o tempo todo? Ontem à tarde, o Alan voltou à casa onde ele morava com a Sandra. Levou consigo uma faca. Ele é açougueiro. Levou a faca que ele trabalhava lá. Põe a imagem da faca para mim, por favor. Olha isso aqui, gente. A ponta da faca quebrou no momento em que atingiu a costela da Sandra. Foram várias facadas, vários golpes. O crime aconteceu ali no bairro Cervejaria, aqui pertinho do aeroporto, na zona leste de Londrina, e ela foi socorrida pouco depois, ainda com vida, mas num estado extremamente grave. Logo no comecinho da noite, a Cidade Alerta termina por volta das 7h20, pouco depois das 8 da noite, veio a triste notícia de que ela não resistiu e acabou morrendo. E o pior, tá? Todo esse crime foi assistido de camarote por 2 crianças. Os filhos do casal, um de 8 e outro de 12 anos. E olha, ela só não foi morta no local, só não foi golpeada mais vezes, porque tinham alguns profissionais instalando uma antena numa casa vizinha e do alto eles perceberam a agressão, gritaram pelos vizinhos, a polícia foi chamada e enquanto a polícia chegava, quando ele percebeu que estava encurralado, ele tentou fugir. Os vizinhos seguraram o Alan, os vizinhos seguraram o agressor. O repórter Pedro Marconi esteve no local, no momento dos fatos, e conta tudo pra gente agora. Nos braços de familiares, as crianças choravam após terem presenciado uma tragédia. Dentro de casa, a mãe, Sandra Curti, de 43 anos, foi atacada pelo próprio pai, Alan Borges, de 41 anos, a golpes de faca. Toda a situação aconteceu naquela casa, na rua Angelina City, no bairro Cervejaria, zona leste de Londrina. Trabalhadores de uma empresa de telefonia instalavam uma antena, inclusive a gente vê lá o serviço que acabou ficando pela metade, nesta casa. O portão estava aberto e o ex-marido teria aproveitado disso e entrado na residência. A partir de então, começou a atacar a ex-esposa com golpes de faca de açougue. Isso porque ele é açougueiro. Segundo vizinhos, os filhos do casal estavam dentro da casa e presenciaram tudo. O homem ainda tentou fugir, mas aí ele foi parado por alguns vizinhos que conseguiram segurá-lo até a chegada da polícia militar. Ele vinha saindo com a faca na mão, certo? Todo ensanguentado, eu passei o pé, ele caiu e o pessoal que estava aí da GVT para estar instalando a instalação ali de internet, mais os vizinhos e contemos o cidadão. Entendeu? Foi contido ele, já ligamos para a polícia, ligamos para o SAMU urgentemente, né? Porque eu vi que o sangramento dela era muito forte. Aí, conclusão, o médico do SAMU começou a me orientar. De acordo com amigos da vítima, o casal havia se separado há cerca de 1 mês, mas Alan não estaria aceitando o fim do relacionamento. Tudo que se informa é ex-marido dela, inclusive olha lá, a cunhada dela está ali chamando ela tudo. Sandra foi esfaqueada na região da barriga e do pescoço. O ataque foi com tanta violência que a ponta da faca chegou a quebrar. Estava caída no corredor da residência, já desfalecida, né, como bem dizer, né, situação de inconsciência.
Infelizmente ela não respondia aos nossos comandos. Ela teve diversas perfurações, né? Se concentraram mais na região do tórax, né? Principalmente na parte central do peito, o que fez com que ela perdesse essa grande quantidade de sangue. A vítima teve que ser reanimada na ambulância do SEAT antes de ser levada em estado gravíssimo à Santa Casa de Londrina. Junto com a equipe médica do SAMU, né, iniciamos os procedimentos médicos. Ela entrou em parada cardiorrespiratória, iniciamos então o procedimento de massagem. Graças a Deus conseguimos reestabilizá-la, né, e logo que ela deu entrada na ambulância, fizemos, junto com a equipe médica, a estabilização para o transporte ao hospital. O ex-marido acabou preso em flagrante após a tentativa de feminicídio. A Polícia Militar também estava aqui no local fazendo segurança já da situação, dando o primeiro atendimento. O indivíduo foi abordado, localizado, né, pela equipe policial e conduzido ao distrito. Ontem, enquanto ele acompanhava toda essa história, o Pedro não tinha noção ainda de tudo o que chegaria de informação pouco tempo depois. Primeiro, que as brigas entre o casal ao longo dos últimos tempos, antes da separação, eram constantes. E mais, que essas brigas foram tão severas a ponto de colocar fim no relacionamento e da mulher, da Sandra, ter ido à justiça para pedir uma medida protetiva contra ele. E aí, Lamartine, entra a nossa discussão a partir de agora. Ela conseguiu a medida protetiva na última semana. Mas quem fiscaliza isso? Não deu tempo. Infelizmente, é mais uma vítima da violência de homens que acham que são donos da companheira, Lamartine, e não aceitam o final do relacionamento. Exatamente isso, Juliano. E eu vou complementar algumas informações, porque essa história ainda estava sendo compreendida. Claro que a Sandra acabou falecendo ontem, mas a gente teve contato com os vizinhos agora há pouco, portanto eu cheguei agora há pouco da rua onde tudo aconteceu, e alguns elementos fazem a gente entender melhor essa história, Juliano. Havia informação de que instaladores de antena, eletricistas estavam trabalhando na rua no momento em que aconteceu o crime, pois segundo os vizinhos, esses instaladores eram de alarmes, câmeras de segurança, contratados pela Sandra para que esses dispositivos fossem colocados na casa dela, porque ela já estava com medo do marido, de uma invasão do marido. Isso são informações dos vizinhos. Portanto, havia um pavor da parte dela de que este homem invadiria a casa dela, em que ela morava só com os filhos, a qualquer momento. Então ela estava reforçando a segurança da casa. Segunda informação que a gente obteve junto aos vizinhos, de que ela foi até a polícia na semana passada, informar que estava apavorada, que estava com medo, e de que, repito, segundo os vizinhos, a medida protetiva tinha sido dada a ela, inclusive com a necessidade da assinatura dele, ontem, Juliano. Informações dos vizinhos que são mais chegados a ela. Esta medida foi dada ontem, segundo os vizinhos. Gente, é pior do que a gente pode imaginar, porque geralmente, nesses casos, o que acontece? O agressor, Lamartine, ele fica bravo quando a mulher vai buscar uma medida protetiva. Ele fica bravo quando é chamado à justiça para tomar ciência, ó, você não pode chegar mais perto dela. E foi isso que aconteceu com Alain. Um dia depois desta medida protetiva ser concedida, ele cometeu esse crime bárbaro. E o nosso Lamartine Cortes voltou ao local do crime hoje e vai trazer depoimentos impressionantes. Tudo dessa história. Mais um caso onde o amor termina em morte. Põe a imagem para mim dos dois aqui. Quem olha para essa foto não imagina que um dia este homem, que jurou amor eterno, tiraria a vida da companheira. 12h15, em Chatel. Uma rua tranquila num bairro pacato. Os vizinhos se conhecem, são, segundo eles, uma família.
estão todos em estado de choque. Eu estou em estado de choque porque ela era muito minha amiga. Ela mora aqui há 6 anos comigo, aqui perto. É uma pessoa boa, calma, tranquila, pacífica. Calma até demais. Eu falei, amada, você é muito calma. Ela vivia para esses 2 filhos dela. Ela vivia só para esses filhos. Para eles que conviviam com a Sandra, já havia um sentimento de que algo muito grave estava prestes a acontecer. A Sandra contava para os vizinhos, para os amigos mais próximos, que estava com medo, se sentindo ameaçada, se sentindo pressionada, porque desde a separação, o Alan vinha quase que diariamente aqui no bairro para sondá-la. Ele se aproximava, ele olhava de longe, percebendo, tentando olhar o comportamento da esposa, num gesto que ela considerou agressivo. Os vizinhos disseram que as brigas eram comuns, xingamentos, agressividade, agressão física, e isso levou o casal a se separar. A Sandra não queria mais continuar com ele. Mas, diante das posturas de ameaça, das vindas até o bairro, dias antes do crime ela procurou a polícia, dizendo que estava com muito medo, apavorada. No dia do crime, foi dada a ela a medida protetiva, ou seja, o ex-marido não podia mais se aproximar dela. Os vizinhos acreditam que isso deixou o homem enfurecido a ponto dele vir aqui. Ele veio de moto, desceu nesta praça, deixou a moto aqui e foi caminhando até a casa que fica a aproximadamente 50 metros desta praça. Na residência, ele cometeu o crime. Ele batia direto nela, ele judiava, até que ela separou a primeira vez, ele pediu uma chance e ela deu. E agora, na última, ele bateu nela no banheiro, ela bateu a cabeça. E aí ela não quis mais saber dele. Tanto é que ela saiu de casa, foi para casa da mãe dela, até ele tirar as coisas dele daí. Que ela nem voltou. Aí separaram. Aí ele, todo dia ele passava aqui. Até que agora, essa semana, ela foi no advogado para fazer os papéis lá, né? E ela estava com medida protetiva. Esta testemunha, que também prefere não aparecer, diz que chegou a lutar com o assassino para tentar contê-lo. Ele tinha acabado de sair da casa dele, com a mão cheia de sangue, a calça cheia de sangue. E na hora, né, levei um susto. E a primeira coisa que eu fiz foi tentar segurar ele. Foi na hora que eu bati nele, ele deu uma bambeada e foi na hora que eu dei uma gravata nele para segurar ele. Aí chegou outros vizinhos, outras pessoas que estavam na rua para acalmar ele. Os moradores da rua contam que Sandra era uma mulher com um comportamento calmo. Eles jamais a viram com atitudes agressivas. Isso só faz aumentar a indignação e a revolta diante da barbárie. Sempre foi do bem, sempre deu bom dia com um sorriso no rosto, ela nunca foi de ficar de mau humor. E ela sempre vinha, me cumprimentava, desejava até bom dia. Infelizmente é uma pena isso ter acontecido com ela. Isso daí é inacreditável, cara. Um pai de família matar a mulher na frente dos filhos, sabe? E espero que a justiça seja feita com ele. Um mínimo, né? Que a justiça seja feita e ele pague pela pena, pelo crime que ele cometeu.